Meus irmãos, nós temos conversado sobre a epístola de Tiago. Temos dedicado a atenção a essa preciosa epístola do Novo Testamento. Além de preciosa, Tiago é também uma epístola altamente desconfortável. Estudando Tiago, meditando sobre essa epístola, a minha conclusão tem sido essa: Tiago é uma epístola desconfortável. Se confortável é aquilo que não traz inconveniências, se confortável é aquilo que não traz problemas, posso assegurar que a leitura de Tiago é altamente desconfortável, pois é simplesmente impossível ter contato com esse texto sem ser incomodado, provocado, enquadrado, denunciado ou confrontado por esse texto. E é nesse sentido positivo e necessário que eu considero essa epístola altamente desconfortável. Portanto, ao ter contato com Tiago, prepare-se para profundas reflexões e desafios. Nas passagens anteriores que nós já estudamos, Tiago denunciou as disputas e as rivalidades que havia entre os primeiros cristãos. Às vezes, quando pensamos em igreja primitiva, pensamos apenas em paz e amor. Imaginamos os crentes vivendo todo o tempo em grande unidade e harmonia. Contudo, os primeiros leitores dessa epístola, os primeiros destinatários dessa epístola, contendem, brigam e estão cheios de sentimentos facciosos que os levam a pecar. Tiago tem interesse no porquê essas coisas acontecem. Tiago tem interesse no porquê dessa falta de unidade, e ele olha para além dos sintomas, procurando sempre o motivo desses conflitos. A conclusão de Tiago é que as rivalidades, as dificuldades, os desarranjos e os desajustes que muitas vezes ocorrem dentro da igreja de Jesus, a causa dessas situações desagradáveis são aquilo que ele enquadra como amor ao mundo ou mundanismo. Os problemas na igreja, os conflitos que ocorrem aqui e ocorrem lá dentro de casa, têm relação com o mundanismo, têm relação com a tentativa de ser crente sem abandonar as coisas do mundo. Essa passagem, meus irmãos, trata de diferentes lutas que os cristãos precisam enfrentar durante a sua vida, ou que eventualmente precisam enfrentar. O texto trata sobre a luta contra outras pessoas, a luta contra nós mesmos, a luta contra Deus e a luta contra o mundanismo. No primeiro verso, Tiago trata sobre luta, guerra contra outras pessoas. O primeiro verso do conhecido Salmo 133 declara como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. Os irmãos deveriam viver unidos, sim. Todavia, muitas vezes, onde deveria haver união e harmonia, há problemas e disputas. Há diversos exemplos bíblicos. Por exemplo, os pastores de Ló entraram em contato e, por conseguinte, entraram em contenda com os pastores de Abraão. Absalão, filho de Davi, conspirou contra o próprio pai. Os próprios discípulos de Jesus, não poucas vezes, criaram intrigas entre si, discutindo sobre quem era o maior. A Escritura também afirma que alguns membros da igreja de Corinto entraram em contendas e levaram essas disputas para o tribunal público. O apóstolo Paulo afirma que na igreja da Galácia, os crentes gálatas estavam se mordendo e se devorando. É a declaração dele no 5º capítulo.
Na igreja de Filipos, 2 senhoras, líderes da igreja, experientes, levaram um puxão de orelha do apóstolo Paulo, porque não estavam convivendo em harmonia. Qual é a origem desses conflitos? Qual é a origem dessas brigas? Qual é a causa de tanta hostilidade que às vezes ocorre até mesmo entre os irmãos em Cristo? Tiago responde, verso 1, a causa disso tudo são os prazeres que militam na carne. A palavra grega traduzida por prazeres, note o plural, aponta para aquela pessoa que escolhe prazeres carnais, contrários à vontade de Deus. Tiago identifica a origem das contendas, a origem dos conflitos, não nas circunstâncias externas. Eu briguei porque a sociedade está violenta, a sociedade está polarizada. Os homens são assim mesmo, briguentos. Tiago não identifica a causa das contendas e da hostilidade em circunstâncias externas, mas sim no próprio coração de cada pessoa, visto que o coração humano é pervertido e decaído. Mesmo a regeneração, mesmo a conversão, o novo nascimento, não aniquila, tampouco remove plenamente a velha natureza pecaminosa que nós temos. Meus irmãos, quando Deus não governa a vida do ser humano, quando o ser humano não busca Deus, ele busca prazeres. Se o camarada, se a pessoa não busca o Senhor, ela vai buscar automaticamente os seus próprios prazeres. E a pessoa que busca seus prazeres é uma pessoa egoísta. Sua grande preocupação é consigo mesma. E pessoas egoístas, geralmente ou quase sempre, não promovem a paz, pois se colocam sempre em primeiro lugar. Era o que estava acontecendo com os leitores de Tiago. Aqueles crentes estavam vivendo em constante clima de hostilidade, falando mal e julgando uns aos outros. Conflitos, meus irmãos, fazem parte da experiência humana desde as primeiras páginas da Escritura. No Éden, o homem resolveu conflitar verticalmente com o Senhor. Senhor, não vou fazer o que o Senhor deseja, vou fazer o que eu quero. O homem voltou-se contra Deus e experimentou o rompimento mais essencial de sua existência, a separação de Deus. E esse rompimento vertical produziu, oportunizou rompimentos horizontais, de modo que, após o advento do pecado, marido e mulher têm novas demandas. O casamento de Adão e Eva passou a ter sérios problemas. Caim matou seu irmão Abel, tudo isso após o advento do pecado. Meus irmãos, isso é evidência que por conta do pecado, os relacionamentos humanos mudaram drasticamente de perfeitamente harmoniosos para desastrosamente conflituosos. A primeira guerra, a primeira luta que encontramos no texto é a luta contra outras pessoas. O texto também trata sobre a luta contra nós mesmos. O centro nervoso do conflito humano é o coração do homem, com seus muitos desejos, com as suas paixões, com as suas vontades desajustadas, com seus orgulhos e com as suas muitas corrupções. A fonte de todas as batalhas e disputas é o nosso próprio coração. A essência do pecado é o egoísmo. Eva pecou contra o Senhor porque queria ser igual a Deus. Abraão mentiu porque queria sobreviver. A essência do pecado é egoísmo, é pensar apenas em si mesmo. Desejos perigosos, desejos equivocados, melhor dizendo, são perigosos, porque eles conduzem a ações erradas e a pensamentos errados.
Vejam os versos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Cobiçar significa manter o desejo focado sobre alguma coisa. O indivíduo que é movido pela cobiça, ele tem um interesse, ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele deseja muito intensamente alguma coisa. Cobiça é isso, é estar focado, centralizado, manter o desejo focado sobre alguma coisa. Na literatura de fantasia, o autor britânico Tolkien, autor de O Hobbit, Silmarillion, Senhor dos Anéis, entre outros, trata sobre a criatura Gollum. Anteriormente ele era um hobbit chamado Sméagol. E essa criatura vive em função da cobiça que sente pelo Um Anel. Quem já leu os livros ou quem já viu os filmes sabe do que eu estou falando. Toda a existência do Gollum gira em torno da cobiça dele pelo Anel do Poder. Meus irmãos, pessoas cobiçosas vivem em função de alguma coisa, por conta dessa cobiça desenfreada, frenética. Diz a Escritura que os cobiçosos nada têm, invejosos nada têm. Por quê? Porque nada satisfaz. Quem quer demais nada tem, pois nada satisfaz. Além de atribuir a falta de recursos à cobiça, Tiago também relaciona a precariedade de recursos à falta de oração. Nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não ora. Tem muito crente que não bate na porta. Tem muito crente que não intercede. Quer o filho mudado, mas não ora por ele. Quer a família rendida a Jesus, mas não intercede, não se ajoelha, implorando a graça do Senhor sobre a sua casa. Tem muito crente que não bate na porta. Tem muito crente que não ora. Nada tendes, declara Tiago, porque não pedis. E quando pedem, pedem mal. Tem gente que ora com a motivação errada. É importante orar e é importante orar com a motivação correta. Tiago diz, vocês não têm nada porque não pedem. E quando pedem, não ganham porque pedem mal. A gente pede mal quando as nossas orações visam a gente esbanjar em nossos prazeres. Ai, mas eu orei tanto para eu ganhar aquela bolada, porque eu desejo sair da minha cidade, eu vou ficar rico e não quero mais ter contato com ninguém. É uma ambição egoísta. Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai responder essa oração. Deus tem 4 diferentes respostas para as nossas orações. Vocês sabiam disso? Deus tem 4 respostas diferentes para a nossa oração. Sim, não, espere um pouco e você só pode estar brincando. Você deve estar brincando comigo por pedir tal coisa. Porque eu sei que você quer isso para esbanjar nos seus próprios prazeres. Só que pior que orar errado é não orar, porque enquanto permanecemos orando, temos a chance de ver a nossa compreensão de Deus e de nós mesmos sendo transformadas. Terceira luta que a gente encontra nessa passagem é a luta contra Deus. Mas como pode o crente estar em uma luta, em uma guerra contra o ser divino? Bem, isso acontece quando a gente cultiva a amizade com os inimigos do Senhor. Quando o crente cultiva a amizade com os inimigos do Senhor, ele está em uma verdadeira guerra
contra o ser divino. Esse é o assunto do 4º verso, que diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está escrevendo para cristãos judeus que estão familiarizados com o termo adúltero ou adúltera, empregado para fazer referência ao povo do Senhor, tendo em vista o exemplo da história do profeta Oséias. Não dá para ser amigo de Deus e do mundo concomitantemente. Não dá para ser crente e ao mesmo tempo gozar, usufruir da plena amizade e simpatia do mundo. Meus irmãos, o mundo vai nos envolvendo pouco a pouco. Ninguém se torna um alcoólatra na primeira cerveja. Ninguém fica viciado em vodka na primeira caipirinha. O camarada vai tomando, eventualmente, em festas, depois finais de semana, de repente é terça-feira de manhã e ele está lá virando engradados de cerveja. O mundo vai envolvendo as pessoas aos pouquinhos. É por isso que não dá para ser servo do Senhor e amigo do mundo. Os valores de Deus são completamente diferentes e opostos aos valores do mundo. Deus valoriza e incentiva e oferece para nós sabedoria. O mundo não gosta de sabedoria, o mundo gosta dos espertos. O mundo valoriza a vaidade, gente que faz e acontece. Deus valoriza a humildade. Deus valoriza a partilha, a divisão. O mundo celebra o acúmulo e a tal da ostentação. Um termo que, de forma ridícula, faz cada vez mais parte do vocabulário contemporâneo. Nesse ponto, meus irmãos, a afirmação do teólogo britânico Chesterton, um teólogo do século XIX, é cirúrgica. É preciso, de alguma forma, encontrar um meio de amar o mundo sem confiar nele. É preciso amar o mundo sem ser mundano. É preciso amar o mundo sem ser mundano. No verso 6, a partir dos ensinamentos e da tradição do livro de Provérbios, Tiago declara: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes confere graça. Deus não tolera, Deus não suporta gente orgulhosa. É o que a Escritura diz. Deus resiste aos soberbos. Resistir aqui significa colocar-se contra. Deus resistiu e colocou-se contra ao soberbo faraó. Deus resistiu ao rei da Assíria. Deus resistiu a Nabucodonosor. Deus resistiu ao vaidoso Herodes. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele confere graça. Pessoas orgulhosas, meus irmãos, tendem a ser amigas do mundo, pois o mundo satisfaz e corresponde ao seu orgulho. O mundo gosta do orgulho, visto que o príncipe desse século, visto que Satanás gosta, aprecia, estimula e incentiva o orgulho. Já os humildes, já os crentes, que são humildes, são aquelas pessoas que, com gratidão no coração, têm consciência de sua completa dependência do Senhor. A quarta e última luta que nós encontramos nessa passagem é a luta contra o mundanismo, e esse tema ocupa os versos 7 a 10 da presente passagem. Tiago trata aqui sobre a maneira pela qual o crente deve lutar contra o mundanismo. Nesses versos encontramos 10 imperativos, 10 ordens que pretendem auxiliar os cristãos nessa tarefa de resistirem à iniquidade e às tentações do mundo. Sujeitai-vos, verso 7, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se é colocar-se numa relação de subordinação. Simplificando, subordinar-se é obedecer. Meu irmão, se Deus mandou, é para obedecer. Se Deus mandou, não é para a gente suavizar, não é para a gente relativizar, não é para a gente transgredir. O que Deus manda é para ser observado. Os mandamentos divinos existem para serem cumpridos. Tu ordenaste os teus mandamentos, declarou o salmista no Salmo 119, para que os cumpramos à risca, com rigor. Eu gosto muito do conceito elaborado pelo teólogo alemão e luterano Dietrich Bonhoeffer. Eu gosto do conceito dele de obediência simples. Se Deus mandou, é para obedecer. Não é para relativizar, não é para suavizar, não é para discutir, é para obedecer. Se Deus mandou, obedeça. A ordem não é apenas para os outros, a ordem é para todos nós. Meus irmãos, quando nós oramos, como fizemos há pouco, seja feita a tua vontade, deixamos de lado o orgulho. Orar o Pai Nosso é um exercício de obediência ao Senhor, é um exercício de submissão a Deus, pois nessa bela oração nós elevamos nosso pensamento ao Senhor e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é para minha vontade ser feita. Ademais, quando pedimos para o Senhor fazer a sua vontade, estamos implorando ao Senhor para que a vontade de Satanás seja desfeita, não seja cumprida. Para os obedientes e para aqueles que resistem ao diabo, há uma promessa: o inimigo fugirá de vós. Como é que o crente enfrenta o diabo? Como é que o crente enfrenta as potestades? Como é que o crente enfrenta essa realidade espiritual? E a Bíblia participa-nos dessa realidade. Existe sim uma verdadeira e intensa batalha espiritual. Esse é um tema bíblico. Porém, esse tema que é tão valorizado em alguns círculos evangélicos, e existem técnicas, táticas para o enfrentamento do inimigo, a Bíblia desconhece esse tipo de coisa. A receita da Escritura é simples. Como é que a gente enfrenta Satanás? Obedecendo a Deus e tomando uma resolução firme contra o pecado. Não há outra receita, não há outra forma, não há outra fórmula. Resistimos ao diabo obedecendo a Deus e tomando uma resolução de lutarmos contra o pecado. O texto prossegue com o conteúdo do verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Devemos nos manter próximos do Senhor. Devemos nos manter próximos do Senhor. Não se distancie do Senhor. Não se distancie da casa do Senhor. Não se distancie da Escritura. Não se distancie dos seus amigos em Cristo, dos seus líderes espirituais. Não corra do Senhor, corra para o Senhor. Chegai-vos a mim, diz a Escritura, chegai-vos a Deus. Quem aqui quer o capeta longe e o Senhor próximo? Eu quero. Eu quero o capeta longe de mim e o Senhor bem pertinho de mim. Como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Por meio da obediência. Quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, ele também se achega a nós. Meus irmãos, o texto prossegue: purificai as mãos, pecadores, declara Tiago. Isso aqui faz referência aos rituais de purificação do Antigo Testamento,
que exigiam, especialmente dos sacerdotes, a limpeza cerimonial das mãos e dos pés antes dos sacrifícios. Nós vivemos no período posterior ao início da pandemia do novo coronavírus, que nem é mais tão novo assim. E o hábito de higienizar as mãos tornou-se comum a muitas pessoas. As pessoas andam com álcool, limpam as mãos, ficam com as mãos sempre limpinhas. Legal, continue assim. Mas, espiritualmente falando, você tem o mesmo rigor? Você tem o mesmo rigor de higienizar as suas mãos, espiritualmente falando? Como estão as suas mãos? No que você tem tocado? O que você tem feito? Purificai as mãos, pecadores. E o texto prossegue: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O coração do crente, as mãos do crente devem estar limpas. Eu disse para vocês no começo que Tiago era bastante desconfortável, não é mesmo? Os imperativos da passagem se encerram nos versos 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está tratando aqui sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre ajustes na conduta. Afligir-se, lamentar, chorar, são atitudes próprias, são atitudes adequadas ao arrependimento. E como afirmou C.S. Lewis, arrepender-se não é nada divertido. Jogar videogame é divertido. Jogar futebol é divertido. Assistir seriados é divertido. Arrepender-se não é nada divertido, pois significa aniquilar parte de nós, ou seja, é uma espécie de morte. Os primeiros leitores de Tiago, e nós também, deveriam trocar o riso pelo choro. A nossa geração prefere o riso ao choro. Eu também gosto muito mais de sorrir do que de chorar. Mas Tiago preferia o choro ao riso. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que é para dar risada, mas é para a gente chorar. É para a gente se lançar aos pés do Senhor implorando por graça, por misericórdia, por perdão. Meus irmãos, devemos nos humilhar na presença do Senhor. Devemos nos humilhar na presença do Senhor, a fim de que Ele nos exalte. Muitos são humildes por força das circunstâncias, mas esse tipo de humildade é involuntário. Deus se agrada da humildade voluntária, a humildade despertada e motivada pela fé. Concluindo essa nossa reflexão, Tiago nos ensina aqui que o caminho para subir, quem quer subir? Eu quero subir também. O caminho para subir, guarde isso no seu coração, o caminho para subir é descer. Espiritualmente falando, biblicamente falando, o caminho para subir é descer, é se humilhar. E o inverso é verdadeiro também. Sabe qual é a receita do fracasso? Sabe qual é a receita para descer? É insistir em subir. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos encontre assim, gente que se humilha na sua bendita e santa presença.